Olá, eu quero falar um pouco sobre o experimento da fenda dupla, né? Quando você ilumina duas fendas, como você está vendo aí, a luz, ao passar pelas fendas, ela difrata, né? Ela se espalha nessas ondas esféricas e, obviamente, elas vão interferir uma na outra, criando esse padrão de interferência que você está vendo no canto esquerdo, né? Manchas claras, escuras, né? Isso é uma característica exclusiva de ondas, essa presença do padrão de interferência, né? É, Acontece que de Broglie mostrou que a dualidade onda-partícula não existia apenas para a luz, mas também para a matéria. Quando você passa elétrons por cristais que funcionam como se fossem grades de difração, ou seja, como se fossem fendas, né? É, a distância entre um átomo e outro poderia se comportar como uma fenda. E aí o elétron passa a se comportar apresentando um padrão de interferência, como nas ondas luminosas, passando por fendas, né? E, e essa é a interpretação correta da coisa, né? A matéria tem essa característica dual também. Ela pode se comportar ora como partícula, ora como ondas. Mas eu, na minha santa ignorância, enquanto estudante de graduação, a primeira vez que eu tive contato com essa dualidade, como todo bom teimoso, eu duvidei. Eu achei que talvez fosse só uma interpretação da coisa. Talvez fosse possível explicar essa estranheza da coisa, porque é um absurdo que a gente não consegue compreender, né? Como é que algo que ao mesmo tempo é partícula e é onda? Como é que algo que é localizado no espaço também está espalhado no espaço, né? É uma coisa que a nossa mente não consegue conceber, não consegue entender, né? Então eu, na minha teimosia de jovem, eu achava que talvez seria possível explicar, apresentar os padrões de interferência com partículas. Talvez houvesse algum tipo de coisa que acontece na hora que há a passagem por essas fendas que a gente não está vendo, mas que explicam essa presença de regiões onde a luz não chega, essas partículas não chegam, e regiões em que elas se concentram com maior intensidade, como no padrão de interferência que você está vendo aí. Então, é, eu criei algumas simulações para testar essa hipótese. Eu não estou dizendo que isso é verdade, né? Eu só estou testando a hipótese de um jovem que estava aprendendo, conhecendo a dualidade pela primeira vez, né? Então vamos testar com algumas simulações computacionais se é possível produzir o padrão de interferência de forma mecânica. A primeira coisa que eu fiz foi a seguinte. Então eu decidi investigar, através de uma simulação computacional, se o padrão de interferência poderia surgir, por exemplo, quando essas partículas, ao passarem pela barreira, elas acabam colidindo, porque o material não é infinitésimo, né? Todo material real ele tem uma espessura, e ele vai colidir com outras partículas desse material, e essa colisão ia gerar o padrão de interferência. Então, para investigar isso, lógico, com a ajuda do chat GPT, eu acabei criando essa simulação computacional para investigar justamente isso. E ela é essa, né? Tem 100 partículas, cada uma com uma cor diferente. Elas colidem elasticamente com essas bolinhas que representam os átomos da estrutura cristalina, por exemplo, de um determinado material, e de forma mecânica elas é, é, fazem uma colisão perfeitamente elástica, né? E quando a gente olha o resultado, né, tem regiões bem concentradas de linhas do lado aí direito e outras bem vazias, fazendo crer que talvez seja possível observar o padrão de interferência. Mas para que isso seja possível, quanto maior for o número de partículas emanadas, mais evidente deve ficar o padrão de interferência. Então vamos aumentar de 100 para um número maior na simulação e ver o que resulta, né? Aqui eu botei 500 partículas. E agora eu quero investigar se o padrão que eu achava que era de interferência com 100 partículas vai ficar mais evidente ainda, né? Deveria ficar mais evidente ainda com um maior número, né? Pois bem, essa simulação, a propósito, enquanto ela está correndo aí, ela foi feita no P5, com, obviamente, a ajuda do chat GPT, eu só fiz algumas manipulações, e eu tenho um curso sobre o P5 lá na Udemy,
onde eu ensino a criar simulações computacionais em física, justamente para professores de física que querem criar simulações que ajudam na sua preparação das suas aulas, tornando elas mais dinâmicas e tal. E eu vou deixar o link na descrição, né? Os cursos da Udemy são vitalícios, são baratinhos, são bem acessíveis, né? Agora, voltando a falar sobre essa simulação, você percebe aqui uma coisa. A distribuição está praticamente contínua. Tem aqui uns buraquinhos, né, do lado direito, ali, acolá, mas a gente observa que ela ficou mais distribuída, né, com 500 partículas. Embora ainda haja algumas lacunas, mas ficou bem mais distribuído. Ou seja, já dá uma ideia de que o padrão de interferência não surge da colisão com colisões elásticas entre as estruturas atômicas, né? Então, a propósito, esse modelo é conhecido como o modelo de Drude, onde você consegue, você imagina que o caminho livre dos elétrons se dá através das colisões com as estruturas atômicas, né? Em algumas limitações, esse modelo até consegue fazer algumas predições corretas, como o modelo de Drude funciona muito bem para explicar condutividade eletrônica em altas temperaturas, mas ele já falha em baixas temperaturas, né? Porém, vamos voltar a olhar para a nossa simulação. Observe que agora eu aumentei de 500 para 1000 e mais do que nunca a gente está vendo que a distribuição ela está ficando praticamente homogênea, né? Lógico, existem regiões mais concentradas, porém, o padrão de interferência não diz respeito à quantidade de partículas que aparecem em uma determinada região, mas a existência de regiões onde nenhuma partícula chega. E a gente está começando a ver que não, isso não acontece nessa simulação. Ou seja, está descartada essa hipótese. Existe uma outra hipótese. Talvez o problema não seja a fenda ou o obstáculo em si. Talvez o problema seja a presença de ruídos anteriores. E aí eu criei uma outra simulação, que é essa que você está vendo aqui, onde eu simulo que os ruídos criados por, sei lá, poeira, impurezas, alguma coisa do tipo, criam um caminhar aleatório para o elétron. E aí quando ele chega na fenda, você está vendo aí que antes eram linhas pretas, elas ficam azuis e forma esse padrão que você está vendo, né? Nesse caso aí, foram apenas 10 caminhantes, ou seja, como se fossem 10 elétrons, onde eles vão para cima ou para baixo, dependendo do valor. É uma caminhada aleatória, né? Ou seja, é como se ele jogasse uma moeda. Se ela dá cara, ele vai para cima, se dá coroa, ele vai para baixo, sempre dando um passo para frente, né? E produz essa caminhada aleatória que você está vendo aí. Eu queria investigar se essas impurezas do ambiente poderiam gerar o padrão de interferência. Aqui são poucas caminhadas, foi só para mostrar como é que ela funciona, né? Vamos ver agora com mais. No canto esquerdo você vê com 20, no canto direito, superior direito você vê com 50, no canto inferior esquerdo com 100, no canto inferior direito com 200, né? Observe que vai ficando até mais densa a região quando tem muitos caminhantes. Eles chegam na barreira, vão encontrar duas fendas. Aqueles que conseguem passar pela fenda continuam sua caminhada aleatória normalmente. Aqueles que atingiram a parede antes de passar pela fenda, né, ficam lá bloqueados. E aí muda de cor e ficam azuis, né? E você observa o seguinte, à medida que a simulação vai correndo, mais uma vez, o padrão de interferência não ocorre. Mesmo havendo duas passagens, duas fendas, o número de caminhantes parece ser irrelevante. Quanto maior for o número de caminhantes, mais homogênea vai ser essa distribuição. E de fato era uma coisa que a gente já deveria esperar, né? Os caminhantes aleatórios eles não têm memória, então a distribuição deles ela não depende do fato de antes tinha 1000, antes tinha 200 e depois ao passar por uma fenda teve um bloqueio, só teve agora, sei lá, 50, 100, não importa. Eles não têm memória dos passos que deram anteriormente, é um tipo de caminhada sem memória, né? Então mais uma vez está descartada essa hipótese.
E aí, é, isso eu reforço, né? Meu objetivo aqui não era contestar a interpretação de de Broglie, aliás, a explicação de de Broglie para o experimento da fenda dupla, que a matéria também poderia ter um padrão de interferência, até porque isso já foi comprovado experimentalmente. O meu objetivo aqui era investigar de uma forma mais didática a interpretação de que talvez houvesse algum tipo de fenômeno mecânico que causasse esses padrões de interferência. E nós acabamos de ver que não, isso não ocorre através dessas simulações computacionais, né? Então, bem, eu achei esse vídeo muito interessante, era uma dúvida que eu tinha enquanto estudante de graduação e finalmente poder investigar isso, né? Se eu fosse fazer essas simulações no braço, como eu fiz algumas, levaria semanas. Com o chat GPT, em poucas horas eu fiz, né? Então isso é bem interessante, eu acho isso que a gente pode estar evoluindo o nosso grau de aprendizagem, de profundidade naquilo que a gente estuda através dessas mecânicas muito, muito rapidamente, né? Então, para isso, eu sugiro, caso você tenha interesse, confira lá o link na descrição, vai ter o link do meu curso da Udemy sobre o P5, onde eu fiz essas simulações. Também vou colocar os meus outros cursos de física, caso você tenha interesse. Eu tenho um curso de mecânica lá, tenho um curso de computação quântica, uma introdução à computação quântica. E tenho outros cursos que talvez sejam do seu interesse lá, principalmente a questão de estatística, que sinceramente é o meu melhor curso. Eu acho ele muito, muito completo, muito interessante. E meus livros, eu vou deixar o link também para os meus livros na descrição. Obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima.